Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos meditando hoje Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Tu és bela, minha querida, tu és formosa. Através do teu véu, os teus olhos são como pombas. Teus cabelos são como um rebanho de cabras, descendo impetuosas pela montanha de Galaade. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas que saem do banho. Cada uma leva 2 cordeirinhos gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Teus lábios são como um fio de púrpura, e graciosa é tua boca. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu. Teu pescoço é semelhante à torre de Davi, construída para depósito de armas. Aí está pendente 1000 escudos, todos os escudos dos valentes. Os teus 2 seios são como filhotes gêmeos de uma gazela, pastando entre os lírios. Antes que sopre a brisa do dia e se estenda as sombras, irei ao monte da mirra, à colina do incenso. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Vem comigo do Líbano, ó esposa, vem comigo do Líbano, olha dos cumes do Amaná, do cimo de Sanir e de Hermon, das cavernas dos leões, dos esconderijos das panteras. Tu me faz delirar, minha irmã, minha noiva, tu me faz delirar com um só dos teus olhares, com um olhar, com um só colar do teu pescoço, como são deliciosas tuas carícias. Minha irmã, minha noiva, mais deliciosa que o vinho são teus amores. O odor dos teus perfumes excede de todos os aromas. Teus lábios, ó noiva, destila o mel. Há mel e leite sobre a tua língua. O perfume de tuas vestes é como o perfume do Líbano. És um jardim fechado, minha irmã, minha noiva, uma nascente fechada, uma fonte selada. Teus rebentos são como um bosque de romãs, com frutos deliciosos, com lingústica e nardo e açafrão, canela e cinnamon, com todas as árvores do incenso, mirra e aloés, com os bálsamos mais preciosos. És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva, um riacho que corre do Líbano. Levanta-te, vento do norte, vem tu, vento do sul, sopra do meu jardim, para que se espalhe os meus perfumes. Entre, meu amado, no meu jardim, prove-lhe os frutos deliciosos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, essa palavra é muito linda, mas muito linda mesmo. Veja a beleza, esses olhos que contempla a beleza da alma, que enxerga as virtudes mais escondidas. Por exemplo, quando ele diz: és um jardim fechado, minha irmã, minha noiva, uma nascente fechada. Salomão exalta a virgindade dela. Ela é uma mulher onde ele consegue enxergar a beleza da alma. E às vezes a gente se assusta um pouco quando ele coloca aqui: os teus 2 seios são como filhotes, gêmeos de uma gazela. A gente tem que olhar que o seio de uma mulher é belíssimo, principalmente quando esta mulher está amamentando. E por isso que lá no Novo Testamento, no Evangelho, aquela mulher se levanta e fala para a Virgem Maria: feliz os seios que te amamentaram, né? Feliz os seios que te amamentaram, porque é desses seios, gente, que Deus tira uma graça imensurável, o leite materno. E esse leite é um leite tão abençoado que as pessoas que amamentam desses seios são pessoas fortes, fortalecidas. Veja como Deus é maravilhoso e perfeito.
do seio de uma mulher, a criança, quando ela está amamentando, ela está acariciando esses seios, né? E por isso ela dorme, ela relaxa, ela tem um êxtase ali de graça, de bênção de Deus, é uma fonte maravilhosa. E estes olhos, ele enxerga os encantos desta mulher, uma mulher cheia da docilidade, cheia de formosura, cheia de beleza de alma, também da beleza externa. E ele está embriagado de amor, por isso que fala da embriaguez do amor. Vem comigo do Líbano, ó esposa, vem comigo do Líbano, óleo dos cumes de Amaná. E ele vai relatando como são deliciosas as tuas carícias, minha irmã, minha noiva. Ele então está aqui embriagado de amor, embriagado. E é esse amor que tem que entrar dentro de nós, para a gente não enxergar as coisas com malícia, deturpar a beleza da vida, mas enxergar as coisas como elas são, belas. Tudo foi criação de Deus. Deus fez as coisas maravilhosas. E por isso, nós precisamos sim da modéstia, precisamos sim viver uma vida no escondimento, deixar com que o Espírito Santo possa revelar com um perfume, talvez com o melhor perfume do mundo. Quem sou eu para esta terra? Eu sou uma pessoa cheia da docilidade de Deus, da beleza de Deus. É isso que Deus quer que gravamos hoje, esta embriaguez. E aonde que eu vou me embriagar deste amor? Já preguei tantas vezes isso para vocês. Eu vou embriagar deste amor comungando da Eucaristia. Eu ficarei embriagada do amor de Deus para poder amar aquele que me deu como herança, como graça, que me deu Jesus, o Senhor, o meu Deus, me deu Jesus. É esta embriaguez que eu preciso buscar, uma embriaguez onde me leva a dar passo concreto na minha fé. E eu quero pedir perdão para vocês, porque eu estava meditando o meu evangelho e também o dia do santo, sempre um dia atrasado. Eu só fui perceber isso porque eu estava seguindo uma sequência, então eu só fui perceber isso com São João Maria Vianney, quando eu percebi que eu não tinha gravado a explicação do santo do dia de São João Maria Vianney. Então ele vai ficar sem esta explicação, porque hoje nós estamos meditando o dia 5, quinta-feira, é o dia 5 de agosto. E hoje eu quero pedir a intercessão de vocês pela minha filhada Clícia Rouzon. Hoje está fazendo um mês que ela entrou na eternidade. Um mês. Mas eu partilho com vocês depois, num outro momento. E hoje, então, eu quero falar a leitura certa, tudo certo, né? Então, a leitura hoje é de Números, para a glória de Deus, Números 20, do 1 a 13. E esta leitura vai relatar a reclamação, a lamúria desse povo. Agora eles querem água, agora eles reclamam. Porque nos fizeste sair do Egito, nos trouxeste a esse lugar detestável, em que não se pode semear o que não produz, e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romazeiras. E além disso, não tem água para beber. Olha a reclamação. E aí Deus usa de Moisés com tanta paciência para tocar na rocha, e daquela rocha sai água. Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, quando nos dá uma missão, ele nos dá a graça de cumprir aquela missão. O salmo de hoje vai dizer para nós o seguinte, é Salmo 94, a resposta é: Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, tá bom? E o evangelho de hoje, né, o evangelho de São João, aonde São João Batista, Elias aliás, é um evangelho maravilhoso de Mateus 16, de 13 a 23, que vai dizer para nós, Pedro tomou Jesus à parte e começou a dissimulá-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor,
Que isso nunca te aconteça. Jesus tinha dito que em Jerusalém iria enfrentar perseguição e morte antes de ressuscitar. Parece que Pedro não entendeu o que ele queria dizer com ressurreição. Ficou apenas apavorado com o que dizia sobre sua morte. Levado por um modo de pensar apenas humano e pelo amor que tinha ao mestre, tentava afastá-lo a todo custo desse futuro que lhe parecia um fracasso absurdo. Jesus, porém, chama-lhe a atenção para que não seja empecilho em sua fidelidade ao Pai. Então Jesus lhes perguntou: E vós, que dizeis que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então aqui vocês vão ver que ele reconhece o senhorio de Jesus. Mas depois, vocês vão ver com o desenrolar da palavra, Deus dá a chave do céu. Eu te darei as chaves dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse nada a ninguém, que ele era o Messias. E aí depois, então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, veja que Pedro faz. Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Jesus, então, diz para Pedro com autoridade, vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Que triste, né? Nós precisamos, então, mudar de vida urgente. Ter pensamentos de Deus, pensamento cristão, para não viver uma vida de ateísmo. E hoje, no dia 5, então, de agosto, dedicação de Santa Maria Maior e Santo Apolinário. A liturgia nos convida hoje a comemorar a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, o primeiro templo mariano construído em Roma. Piedosos mosaicos alusivos a Nossa Senhora evidencia o dogma de sua divina maternidade. Faz dessa igreja, que tem o título de Basílica Maior, um monumento histórico da primeira importância para a devoção do povo romano e de toda a cristandade. Uma lenda surgida na Idade Média, segundo o qual o lugar da construção desta igreja foi assinalada por uma camada de neve em pleno verão, contribuiu em muito para a difusão de sua comemoração anual sob o título de Nossa Senhora das Neves. Contudo, com a última reforma litúrgica, o título da festa foi mudado para dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Santo Apolinário, bispo e Marte, a história nos conserva, neste mesmo dia, a memória do grande bispo e Marte, Santo Apolinário, fundador da igreja de Revenda, talvez a mais antiga na Itália, depois de Roma, a imortalizar a memória de seu primeiro bispo. Surgiu no século IV, e a suntuosa Basílica de Santo Apolinário, que se impõe à admiração dos fiéis. O nome Apolinário, alusivo ao deus Apolo, confirma que Apolinário nasceu de uma família pagã e se converteu pela pregação do apóstolo Pedro. Fez parte do clero romano e foi enviado por Pedro a evangelizar o norte da Itália. Sua obra de evangelização não deve ter sido fácil. Se pensarmos no meio social daquele tempo, impregnado de paganismo e costumes quase bárbaros, as prevenções contra o cristianismo, considerado de igreja judaica, nação desprezada pelos romanos, tornava difícil o diálogo. A própria religião cristã, exigente na moral, exclusiva em sua forma, se opunha à mentalidade sincretista daquele tempo. Apolinário, no entanto, soube
implantar tão firmemente a fé cristã que a cidade de Ravenna se tornou um baluarte do cristianismo no norte da Itália. É desconhecida a data de sua morte, como de outros pormenores de sua vida, mas a fama do santo e de mártir e a devoção que grajeou nos primeiros séculos o faz um dos varões apostólicos mais venerados na antiguidade. De fato, depois que a igreja obteve a liberdade religiosa com o Edito de Milão em 313, Ravenna celebrava com grande esplendor a memória de Santo Apolinário no dia 23 de julho. Seu ilustre sucessor na cátedra de Ravenna, São Pedro Crisólogo, doutor da igreja em 450, celebrava em seus discursos a glória de Apolinário, apresentando aos fiéis como um maravilhoso exemplo de zelo apostólico, fidelidade a Cristo, coragem no sofrimento, torturas suportados por causa da fé. Comumente é considerado mártir, embora o primeiro título recebido seja de confessor, no sentido que confessou Cristo pela vida e pela morte. Muito bem. Então, está aqui, né? Mais a vida de um santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.